Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix. Pânico. Stand-up Jovem Pan. Entretenimento. Ível. Missão Impossível. Notícias. Jornal da Manhã. Os pingos nos is. As promoções que todo mundo quer ganhar. E claro, Eu sou as músicas que você curte. No seu carro, online e no smartphone. Tudo isso aqui. 7h02. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã, você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, por mensagem de texto, WhatsApp, para o 13 997-880966. Repita. 13 997-880966. Você, ouvinte, vai ter comentários, análises do empresário Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, da advogada Patrícia Gores, que é professora universitária, como também advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli. Bom dia, Marcelo Marçaioli. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Patrícia. Santos permitiu a volta das feiras livres a partir de amanhã, sexta-feira, dos dois lados da via, como os comerciantes queriam, só que com controle de acesso, vai ter que ter uma cancelazinha nas entradas de feira e distância mínima de 1 metro entre o feirante e o consumidor. A simpatia aí ficou toda do lado do feirante, da opinião pública. Mas os feirantes extrapolaram, né? Tinha feirante sem máscara, tinha feirante, sei lá, de tudo quanto é jeito, né? Quando deu esse impasse aí. E no fim das contas, se a gente parar para pensar, não muda muita coisa, porque a cancelazinha na ponta da rua sempre teve. Agora precisa ver se vai haver realmente uma guarda municipal ali controlando, e como é que você vai contar tudo isso, né? Como é que você vai controlar esse acesso, como é que você vai ser a contagem de pessoas que vão passar, né, Paulo? Então, eu sinceramente fico me perguntando, esse 1 metro do consumidor da barraca pro feirante já existia também. Agora, eles fizeram um protesto até, foi um protesto na terça-feira, eu passei de carro por ali e eu vi, né, para uma das feiras. As barracas sem os produtos, isso, né? E só de um lado.
Mas vamos ver para onde vai, vamos ver como vai, e tem que ver se o consumidor vai sair de casa para comprar. Agora, tem uma restrição, não é, Patrícia? As barracas que vendem roupas, por exemplo, ou utensílios de cozinha, esse tipo de produto, não vão funcionar. São só as de hortifrutigranjeiros, de ovos, de carne, não é? Bom Então, dia. Paulo, mas isso. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, Nicolau, Paulos e bom dia, ouvintes. Joseph também, nosso ouvinte aqui no Facebook. Eu acho que não faz muito sentido restringir. Qual é a diferença da roupa? Da roupa, já, as pessoas elas já não experimentam, né? Então, eu não vejo uma lógica nisso, Paulo. Colocaria-se, então, só a questão de que, olha, antes de você manusear as roupas, use álcool gel, coloca lá o álcool gel, mas deixa que a pessoa também trabalhe, só porque o produto dela que está à venda, a prefeitura acha que não é, que vai ter manipulação, tem gente que manipula tomate, batata, né? Então, a lógica eu não vejo. Agora, eu como usuária de feira e defensora dos feirantes, porque eu acho o máximo fazer feira, eu adoro fazer feira, extrapolaram, né? Eu mesma, Paulo, quando estava ainda no Brasil, né, eu faço a feira de domingo ali da Ricardo Pinto, eu deixei de ir porque eu me sentia insegura, porque por várias vezes, além da feira estar lotada, muitas pessoas sem máscara e os feirantes sem máscara. Então, eu acho que vai da atitude deles também, né? Logo no início da pandemia, o que a gente viu, tinha lá, de tanto em tantos metros, tinha álcool gel, tinha até pia para as pessoas lavarem as mãos, né? Depois isso sumiu, depois as máscaras sumiram. Então, aí a gente vê realmente que houve um relaxamento, e eu espero, como comerciantes, porque eu tenho uma amiga muito querida que é feirante, eu sei o quanto que ela está sofrendo por não poder vender, né? Que eles voltem e que cada um proteja o seu negócio olhando o outro também, sabe? Exigindo do outro o uso de máscara, o distanciamento e fazendo essa autofiscalização, né, Paulo? Para que eles possam continuar. Porque a tendência, né, é justamente essa. Os abusos dos feirantes que foram a simpatia, todo mundo tem a simpatia pelo feirante. E das pessoas, né, Paulo? Não foi só dos feirantes, dos usuários também. Então, dos usuários e dos feirantes. A simpatia da opinião pública está toda do lado deles, mas eles abusaram, né? Muito feirante sem máscara, a gente via isso, né? Eu também gosto de feira. A rua onde eu passei meus primeiros 40 anos a Campos Melo, tinha barraca de peixe em frente. Sou acostumado. A feira tem alguma coisa de medieval, não tem, Marcelo Massaioli? Aí tem o pastelzinho no final, né? E ela dá uma impressão de frescor, entre aspas, da vitalidade do alimento que o supermercado às vezes não te dá. O supermercado dá uma impressão de urbano, né? E o pastel de feira tem gosto de pastel de feira, né? Não adianta tentar comer em outro lugar, porque não vai ter aqui o gosto daquele pastel. É que nem aquele suco colorido de corante, né, Patrícia? Aquele do Fusquinha, sabe? Opa, lembro. Lógico que lembro. Aquele penduradinho que ficava. Só tem. Agora, os feirantes, a Patrícia falou bem, os feirantes têm que um policiar o outro, vigiar o outro, estimular o outro a cumprir as medidas sanitárias, aí, o uso da máscara, a disponibilização de álcool gel, o distanciamento do cliente, o distanciamento social, para que a gente continue tendo a possibilidade de todos eles trabalharem. Inclusive o Nicolau está com saudade de comprar uma camiseta na feira, não é, Nicolau? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade, corintiano. Inclusive, o Corinthians não perdeu ainda na Libertadores, né, Paulo? O Palmeiras ganhou ontem, o Santos ganhou na terça-feira, na quarta-feira, e ganhou bem, né, o Santos, e o Palmeiras ganhou ontem. No time argentino. Não, o Santos também ganhou de um time argentino, né? 3-1, o Santos ganhou melhor que o Palmeiras. E o Corinthians não. Então, bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo Massaioli. Hoje eu estou calmo, tá? Só para falar para vocês que eu estou calmo.
Eu queria falar da feira, é o seguinte, a Patrícia tem razão que ela estava falando negócio da feira. Ontem eu conversei com o Flávio Jordão sobre isso, e o problema da feira de não ter roupas, nem o pastel, o famoso pastel da feira, é problema do Plano São Paulo, né? Eles não podem extrapolar o Plano São Paulo. Então tem que ser feito exatamente aquilo que o Plano São Paulo permite. Eles podem restringir, mas não podem flexibilizar além do Plano São Paulo. Então, roupas, panelas, aquela coisa famosa panela que a gente leva para arrumar na feira, isso não pode ser feito. Não tem muita lógica, eu te dou razão, Patrícia. Não tem muita lógica. O que eles vão fazer nas feiras vai ser, na entrada, na cancela de entrada, vai ter termômetro, álcool gel e uma fichinha com controle de número de pessoas que vão poder adentrar feiras. Então, espero que esse controle funcione. Agora, o protesto deles foi muito bem-vindo, eu acho que eles estão certos em protestar, porque assim, a restrição que o prefeito de Santos criou não tinha muito sentido, né? De um lado só. Então, a feira já está sofrida, já tem uma série de problemas, perdem muito para o supermercado, com diferenciamento de condições, né, das feiras, de preços e de facilidade, né, de compra. Então, eles protestaram e ganharam, e conseguiram flexibilizar algumas coisas. Eu acho que a flexibilização ficou dentro do Plano São Paulo, que é aquilo que o governo do estado permite. O pastel eu não entendo, não pode nem aquele take-away, né, que é aquele que você pega e leva, e pode delivery. Que é o que já estava acontecendo, né? Eu você não podia mais comer na feira. Você pegava e levava para casa. Então, mas comer tudo bem, mas não pode nem pegar e levar. Eu não vejo muito sentido isso. Que nem o delivery em relação também a restaurantes, o delivery e o takeaway. Qual é a diferença de você ir na porta do restaurante e pegar, ou da lanchonete pegar um lanche, e um motoboy lá pegar e levar para você? Eu acho que é até pior, porque tem mais contato, né? Teve o caso aí da Cláudia Raia, que ela declarou que ela pegou Covid por causa de um delivery. Ficou isolada dentro de casa. Essa é a alegação dela. Então, eu não vejo muito. Talvez seja para não concentrar pessoas esperando, que nem acontece ali na Rua Goiás, por exemplo, acontece numa pizzaria, né? Ficar um monte de gente na porta esperando a pizza ficar pronta. Talvez seja por isso, mas eu acho que com o regramento isso se resolveria. Agora, eu acho que feira realmente é uma coisa bem antiga, uma coisa bem tradicional, é uma coisa que muitos locais, muitas cidades do interior ainda é um comércio muito forte, e ainda bem que eles conseguiram bem mais melhorar. Barato, né? Quem faz supermercado sabe a diferença que é. A feira é bem mais barata, e num momento de miserabilidade do povo brasileiro, é importantíssima a feira, né? As pessoas estão recebendo auxílio emergencial irrisório, e nesse momento, a busca por alimentos baratos, a tendência é que as pessoas se dirijam à feira, né? Principalmente naquele horário da xepa, né? Então você consegue comprar produtos bons a um preço bem mais barato que supermercado. Olha, a diferença é brutal. Tem alguns hortifrutigranjeiros hoje que estão aí tentando competir com a feira, mas também eu acho que a feira é muito mais barata. Eu não sou muito de ir em feira, mas eu acredito em você, Patrícia. Eu sou. 7h13. O governador do Rio, o ex-governador do Rio, o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, ele chorou ontem no depoimento. Foi um depoimento completamente diferente do impeachment dele. Ele chorou, falou que jamais iria renunciar à magistratura, porque ele era juiz, para depois ir roubar no governo, que o que estavam fazendo com a família dele, né? E o secretário de saúde, Edmar Santos, né? Ele depois não entendia aquilo, ele entrou cercado por um lençol, depois atrás de um biombo. O que é aquilo? Eu nunca tinha visto isso. Vai ver que ele nunca brincou de fantasma quando ele era pequeno, mas no fim ele conseguiu o direito de não ter a imagem exposta, Paulo. Ele conseguiu formalmente esse direito, e por isso que ele entrou coberto.
Eu, sinceramente, não vejo muito o que isso agrega para ele, já que ele é uma figura pública e está no Google, se você jogar o nome dele. Tem Mas, imagens anteriores. pois é. Agora, quanto ao Witzel, eu acho que o depoimento era esperado, as lágrimas de crocodilo são esperadas e tal. Eu até acredito numa coisa do que ele falou, por incrível que pareça, eu acredito. Eu acredito que a família dele esteja passando o pão que o diabo amassou, porque as pessoas são impiedosas nesse sentido, são mesmo. A população não perdoa se é filho, se é irmão, se é mãe, se é pai, eles atacam todo mundo como se fossem parte Marcelo, de uma família, né? ele ainda falou que não tinha dinheiro para pagar advogado. Isso, agora dificuldade financeira. Eu ele acho pouquinho demais, né? Não, lágrimas de crocodilo, né? Assim, ele falar que ele saiu por ideologia, por idealismo, desculpa, da magistratura, para ir para a máquina pública e tal, isso é discurso pronto, isso é discurso para inglês ver, com o perdão aí dos lockdowns e de todo o esforço que a Inglaterra tem feito, mas é para inglês ver. No fim, a única coisa que eu acreditei é que a família dele deve realmente estar passando uma situação que não é fácil por causa dele, mas eles não merecem. Claro, o que filhos tem a ver com isso, né? A esposa às vezes tem, né? A esposa às vezes também ajuda. Então, Marcelo, mas antes de roubar, ele tinha que ter pensado nisso, né? Claro, ele fez errado, é por causa dele, por isso que eu dei Claro. por causa dele, entendeu? Então, assim, o resto, para mim, tudo discurso pronto, todo discurso esperado, não me surpreendeu, nenhuma revelação bombástica, do ponto de vista legal não agregou nada. Eu acho que o processo continua como estava, ou seja, desfavorável ao Wilson Witzel. Realmente as lágrimas foram surpreendentes, mas a situação, eu sempre penso, quando um político corrupto é apanhado com a mão na massa, eu sempre penso na família, no filho, na escola, né? Porque é complicado para os parentes. Ele devia Mas ele não roubou, né, Paulo? Ele colocou um plus só no preço dos respiradores. Sobrepreço. Segundo o Lula, ele só colocou um plus ali, uma comissão. Ele devia ter pensado nisso antes de colocar o plus no preço dos equipamentos de combate, de enfrentamento da pandemia, inclusive, né? O Nicolau Obeid citou o resultado dos jogos ontem pela Supercopa Sul-Americana, ou pela Recopa, né, Sul-Americana. O Defensa e Justiça recebeu o Palmeiras na Argentina e o Palmeiras ganhou 2-1. O Bayern de Munique ontem, um jogão de bola. Que é isso, Paulo? O que é aquilo, Neymar, Paulo? O que é aquilo? O Neymar jogou muita bola ontem. O Paris Saint-Germain ganhou do Bayern em Munique por 3-2. Os gols foram do Mbappé, mas o Neymar jogou muita bola. E o Chelsea inglês foi ao Porto e ganhou do Porto de 2-0. Aliás, não foi no Porto, né? O jogo foi fora, foi em Sevilha, na Espanha, porque não pode ter jogo não pode ter jogo em Portugal nesse momento. O jornal espanhol Marca, Marcelo, ele falou que o Neymar é o melhor do mundo uma semana por ano. É verdade. É verdade, mas você sabe que além do Neymar, chamou a atenção, você vê as manchetes na Argentina na quarta-feira, quem é Ângelo? Quem é o Ângelo, menino de 16 anos que fez o gol? Então, é sempre legal ver molecada jogando. O Neymar já é um coroa do futebol, né? 29 anos o Neymar. Então, mas já é um coroa do futebol. Agora que o Ângelo com 16 vai baixando, daqui a pouco os caras vão jogar de fralda. Então, né? o Ângelo, ele se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol na Libertadores, na história da Libertadores. Por 3 meses, porque o anterior também tinha 16 anos, mas tinha 16 anos e 10 meses, ele tem 16 anos e 7 meses. Então, era um argentino num gol do Racing em 1967, se não me engano, 62 ou 67. Muito tempo atrás, pelo Racing, nos primeiros jogos também. Tinha quase 60 anos essa marca aí quebrada pelo Ângelo dos Santos na terça-feira, na vitória sobre o São Lourenço, o time do Papa Francisco, né? Por 3-1. 7 horas e... olha, um corintiano ontem me falou que já teve um jogador do Corinthians com 13 anos que fez gol na Libertadores. Essa é boa, 13 anos. Ou faz 13 anos que ele não faz gol. Depende, precisa ver a interpretação, né? Então, tirando esse jogador de 13 anos do Corinthians, o Ângelo se tornou o mais novo a fazer um gol na Libertadores. 7 horas e 19 minutos. Repita! 7h19. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
saúde é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. Dê um final feliz para suas coisas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h20, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você tem comentários, análises hoje do Nicolau Obeide, da Patrícia Gomes, do Marcelo Marçaioli, do time de comentaristas do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você, ouvinte, faz parte desse time também. Você manda para a gente informação, manda para a gente opinião por mensagem de texto, WhatsApp, para o 13997880966. Repita. 13997880966. Nicolau Obeide em Santos, durante o lockdown, de 23 de março até 4 de abril, essa fase acabou no domingo, aí a gente voltou para a fase emergencial do estado de São Paulo. O prefeito ontem disse que houve uma redução de 18% na média diária de internações. É verdade. O prefeito falou, nós vamos ter inclusive uma reunião amanhã naquele comitê de gestão e combate à Covid, né, na qual o Flávio Jordão, ele que coordena, com todos os presidentes de sindicatos, com os médicos e com várias outras pessoas da sociedade santista. E vamos discutir exatamente isso aí, tentar com o prefeito flexibilizar um pouco mais, porque a mudança de fase vermelha, né, fase emergencial vermelha, do lockdown para a fase emergencial vermelha, não muda quase nada para o comércio. O que muda? Algumas lojas essenciais, como a minha, por exemplo, que em manutenção, pode ter um atendimento presencial em caso de necessidade de entrega do equipamento, os deliveries das lanchonetes e restaurantes continuam igual como estavam na fase de lockdown, voltou um pouco mais os ônibus, né? Domingo agora vamos ter de novo um lockdown, que vai ser fechamento de supermercados, padarias, açougues, vai estar tudo fechado, não vai poder abrir nenhum tipo de comércio, somente o delivery dos restaurantes. Eu acho que nem o delivery vai estar restringido. Então, não mudou muita coisa, mas eu espero que realmente essa redução faça o efeito. Eu acho que o fundamental, Paulo, é a contribuição da população, porque a circulação de pessoas na rua, eu não vejo diminuição, a aglomeração de pessoas em casas lotéricas, em filas de banco e em outros locais assim de primeira necessidade, como nas clínicas, eu não vejo diminuição de pessoas. Ônibus, principalmente, essa redução do número de ônibus também tem preocupado. A Raquel Kenny, lá da Praia Grande, conseguiu com que os ônibus coloquem álcool gel, né? Aqui em Santos, eu falei com o Fifi, com o Antônio Carlos, ele falou que estão tentando colocar álcool gel nos ônibus aqui em Santos, mas parece que tem um questionamento aí em relação à diferença de tarifa, que me parece que contratualmente eles já teriam direito a um aumento, né? Que é aquele aumento contratual anual, e eles não estão querendo fazer isso em função também da prefeitura não estar querendo dar o aumento. Então, eu acho assim, uma insensibilidade muito grande da empresa de ônibus nesse sentido, né? Porque uma coisa é discutir a parte econômica deles, direitos contratuais, o Marcelo e a Patrícia sabem analisar bem isso, quais são os direitos, se a prefeitura pode segurar ou não, mas outra coisa é se sensibilizar e colocar o álcool gel no VLT, nos ônibus, principalmente
nos estaduais, né, que o governador fala tanto sobre isso e não obriga as empresas a colocarem, que eu acho que melhoraria, pode não ser 100%, mas eu acho que evitaria um pouco a contaminação, né? Porque já que as pessoas pegam sempre nos mesmos lugares para poder se estabilizar dentro de um ônibus. Então, a sensibilidade também, eu acho que não teria nem que exigir, a sensibilidade da empresa de ônibus, eu acho que deveria existir. Então, eu vejo a contaminação muito ruim nesses locais. Eu acho que não baixa o índice de contaminação em função disso, ainda mais que, segundo os infectologistas, esse vírus ele transmite muito mais rapidamente do que o anterior, né, a cepa anterior. Então, agora a vacinação aí está progredindo, um pouco lentamente, 65 anos, né, o governador declarou ontem que vai vacinar, e eu espero que dia 11 tenhamos aí alguma flexibilização, que eu não acredito, né? Eu não quero ser pessimista, mas infelizmente já estão falando, dizem, não sei se é verdade, que vazou ontem naquela reunião do governador, que vai até o dia 22 essa fase vermelha emergencial. O comércio está sangrando, Paulo, as pessoas não estão aguentando, as dívidas estão se acumulando, existem algumas isenções aí que foi para a Câmara ontem, né? O Flávio Jordão estava falando para mim, mas são isenções que não refrescam quase nada, taxa de licença, ISS praticamente não vai existir, porque se a pessoa não tem serviço, ela não vai pagar ISS. Então, a situação assim, econômica está muito complicada. Amanhã o governador deve falar, e eu espero que eu esteja errado, que não restrinja mais ainda até o dia 22. Tá bom, Paulo? Então, essa é a minha conclusão em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu recebi ontem da assessoria de comunicação do governo do estado um esclarecimento sobre isso, dizendo que não é verdade que o estado de São Paulo prorrogou a quarentena até o dia 22 de abril. Mas isso é oficial, veio da assessoria de comunicação do governador, eu pedi um esclarecimento, e a assessoria diz que não é verdade que seja prorrogado Espero que não. a fase emergencial até o dia 22. Agora, Marcelo, um morador de Praia Grande que foi flagrado por imagens arrancando faixas zebradas de bloqueio às praias no sábado e na segunda-feira, parece que todo dia ele fazia isso, né? Agora ele foi identificado e vai responder por 2 crimes: infração de medida sanitária preventiva e dano qualificado. Tá certo, e tem que ser punido mesmo. Sabe qual é o problema, gente? É assim, a gente não pode esquecer que, gostemos ou não das medidas legais, das medidas que emanam do poder público, a gente obedece. Morar num Estado democrático de direito significa isso. A gente não vai gostar de tudo que o Estado impõe a gente. Aliás, a gente gosta de muito pouca coisa do que o Estado impõe a gente. Começar pela carga tributária e trabalhista, né, Nicolau, né, Patrícia? Agora, só por isso eu vou começar a descumprir? Então eu preciso mudar do Brasil, entendeu? Agora, se você você está morando aqui, você sabe que tem leis, você sabe que tem regras, não adianta você se rebelar deste jeito, depredando, lesando, sabe, quebrando. É uma maneira errada de rebeldia. Por exemplo, o protesto que os feirantes fizeram, Paulo, na terça-feira, foi um protesto legítimo, que o Nicolau falou. Protesto bom, não fez nada ofensivo, não causou prejuízo, fizeram dentro do que pode, do que a gente chama de exercício regular de direito. É isso que as pessoas estão começando a perder um pouco da noção. Se eu não gosto, eu vou para cima. Se eu não gosto, eu rasgo. Se eu não gosto, eu faço do meu jeito. Isso não pode, isso chama fazer justiça com as próprias mãos, e isso é o princípio de uma anarquia, é o princípio de qualquer caos numa sociedade organizada. Ele fez ostensivamente, né? Porque certamente ele devia imaginar, todo mundo sabe que hoje o que faz na rua dificilmente escapa de uma câmera de monitoramento ou do celular de alguém que está passando. Então ele fez isso ostensivamente todos os dias, e agora ele foi identificado e vai responder por 2 crimes: infração de medida sanitária preventiva e dano qualificado. É bom a gente acompanhar isso, dar publicidade, para desestimular
outras atitudes desse tipo. Protestar, sim. Vandalizar, não. Agora, Patrícia, um morador teve uma cena insólita em Assis, no interior de São Paulo. Um morador de 68 anos foi tomar a vacina e era um drive-thru. Ele entrou a pé, falou que não podia tomar, falaram para ele que ele não podia tomar a vacina, teria que ser dentro de um veículo. Ele voltou numa retroescavadeira na fila do drive-thru e tomou a vacina na retroescavadeira. Dia 1º de abril, Patrícia, mas é verdade isso. Não falaram que não podia. Eu vi a foto. Viva o Brasil. Eu vi a foto. Sensacional, né? Se ele não pode, ele vai com o carro que tem, né? E o carro que ele tinha, o automóvel que ele tinha era a retroescavadeira. Sensacional. O importante é tomar vacina, né? Valoriza a vacina. Valoriza a vacina, é legal. Com certeza. Para tomar aquilo, né? O morador de 68 anos. Imagina os outros companheiros de fila dele, Nicolau Obeid. O Nicolau tem um Velotrol, ele falou que ele usa de Velotrol. Não, mas diz que ele é conhecido na cidade. Eu estava vendo na reportagem. Ele já é conhecido na cidade por andar com a retroescavadeira pela cidade, uma cidade pequena, né? Assis, né? E ele já é uma pessoa conhecida. Já que não podia, que é drive-thru, ele foi com a retroescavadeira e ele não descumpriu nada, porque não está na lei escrito que não pode ser com retroescavadeira. Então ele está certo, é um veículo. Paulo, eu só queria destacar que eu vi agora há pouco, eu sei que não é pauta do teu programa, mas aquela barbaridade, graças a Deus a justiça está sendo feita, a barbaridade do crime daquele menino lá, que está repercutindo no Brasil inteiro, e eles foram presos hoje, né? Então, eu acho que pelo menos esse ato, né? Porque eu achei que por ele ser vereador, tal de Jair, né? Jair, né? Eu acho Jairinho. Que Jairinho. Ele está imune, né? Por questões parlamentares ou por ser vereador. Então, eu estou vendo aí que ele foi preso hoje, eu vi hoje de manhã, e realmente, pelo menos essa justiça está sendo feita, porque ali é evidente, né? Que um crime aconteceu. Só fiz o comentário, eu sei que não é tua pauta, mas só para deixar e repercutir. Eles passaram de testemunhas a investigados, né, durante essa semana, e agora nessa madrugada foram presos, né? E a conclusão do laudo do IML, ela foi muito clara, né, Paulo? Depois os hematomas ficaram claros, não dava para o menino ter sofrido um acidente, caído da cama, batido a cabeça, a barriga, ele teria que ter ricocheteado em várias coisas, era impossível, estava claro que foi uma lesão. Aí depois foram montar o perfil psicológico do Dr. Jairinho, ver o que as leis achavam, mas isso para o sistema legal brasileiro, ele não é tão importante quanto no americano. O que importa no sistema brasileiro é aquele caso. E naquele caso está muito claro que o menino sofreu uma surra, ele apanhou de maneira muito excessiva até sangrar e morrer por dentro. Foi um negócio muito cruel. É o fim do mundo, né, Marcelo? Isso aí, esse cara, se ele for condenado e preso e for para um presídio, a vida dele é curta, né? Com certeza, porque a regra é clara, né? Nicolau, e a mãe também me deixou muito surpresa. É isso que eu queria falar, o que me choca é a mãe, né? Pô, Patrícia, você viu, ela prestou um depoimento no dia seguinte, tudo bem, a aparência não diz nada, mas não é uma mãe que perdeu um filho de 5 anos, ela estava inteiraça, ótima, toda preparada para apoiar o Dr. Jairinho, e ela não tem, gente, você acorda no meio da madrugada, vê seu filho morto no chão. Isso não é mãe, né? Isso não é mãe. Desculpe, mas... Não tem um arrombamento, não tem uma invasão, não tem uma imagem de ninguém estranho, e você acha que é obra do divino? Ah, pelo amor de Deus. E eles apagaram os WhatsApp do celular, né? Esse caso mexeu demais comigo, viu, Nicolau? Porque o menino, ele fisicamente lembra muito o meu filho de 5 anos, então... Ah, mas qualquer criança, né? É uma covardia, né, Marcelo? Isso é uma covardia. Eu acho isso... agredir uma criança, eu acho o fim do mundo isso. Covarde. Tinha que pegar esse cara aí e dar um pau nele. Eu acho que para ele aprender. Ou então pegar um cara daqueles de 2 metros de altura e dar um pau nele para ele mostrar para ele, falar, bate em mim agora. Do caso Nardoni, eu acredito, a gente não faz previsão jamais em judiciário, mas eu acredito que isso vai caminhar para a condenação do casal, sim. O que chamou a atenção desde o início, nesse caso, a gente comentou aqui na Jovem Pan,
é que o menino dava amostras de não querer voltar para a companhia da mãe e do padrasto. Normal, né, Paulo? Normal. Normal. Já devia ter sido agredido, devia gostar mais do relacionamento dele com o pai. Isso é normal. Eu tenho os meus sobrinhos que vêm aqui para minha casa no final de semana e eles não querem voltar para a casa deles, não, porque eles são agredidos, porque aqui eles têm a casa da tia, do tio, tem uma mordomia. Isso é normal com criança. Agora, não querer voltar, no mínimo o menino fez alguma manha e o cara é agressivo, já chegou e já bateu. São coisas evidentes que devem ter acontecido. Mas é um covarde, bater numa criança até a morte. Gente, isso aí eu acho... não sei qual é o nome que se dá para isso. Realmente, esse sujeito, se ele cair na penitenciária, que eu espero que é o que aconteça, ele vai ter vida curta lá. Com certeza, com certeza. Bom, em todo caso, vamos esperar. Eu sei que você é cristão, Paulo, você é cristão, eu também sou. A gente não deseja nada disso para ninguém, mas é muito, muito... eu fico muito, sabe, não sei nem te dizer, eu realmente não posso admitir uma situação dessa com uma criança. É uma covardia de um tamanho enorme, muito grande. Agora, vamos esperar o resultado das investigações e do julgamento para ver se confirma essa suspeita de que a morte possa ter sido provocada realmente pelo padrasto. 7h36. Repita. 24 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz. Os cuidados com o seu pet nesse tempo de isolamento vai desde a alimentação até os passeios. Por isso, é fundamental oferecer uma alimentação de melhor qualidade e quantidade adequada e oferecer petiscos funcionais. Com a redução dos passeios, seu pet gastará menos energia, o que poderá acarretar em um ganho de peso prejudicial para a saúde. Por isso, interaja e brinque com eles sempre que possível, para manter a saúde tanto física quanto emocional. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 37 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. O ouvinte Joseph mandou assim: bom dia, Paulo Schiff, aos demais colaboradores, estou acompanhando o programa também através da live no Facebook. Mas esse senhor de 68 anos tinha perguntado antes se podia ir ao local de vacinação, pois é o único veículo que ele possui. Ele perguntou se podia ir de retroescavadeira ao local de vacinação. O Joseph mandou. Se ele anda direto de retroescavadeira, ele não deve ter muita preocupação com o custo do combustível, né? Com o gasto com combustível. Ele põe cartão? Na hora que ele estaciona, a questão é essa. Não, o negócio é achar lugar para estacionar, né? Azul. Tem o ouvinte Henrique Júnior, ontem, ele me mandou uma mensagem assim: bom dia a todos, pergunta para o Fifi, após a implantação de mão única na rua Capitão João Salerno, fizeram uma valeta no asfalto, no cruzamento com a Avenida da Praia, e puseram uns cavaletes. Já está assim há semanas, prejudicando quem quer acessar a Avenida da Praia em direção à Balsa. Por que está assim há tanto tempo? Eu não vi essa mensagem durante o programa, foi às 7h18.
Eu só vi mais tarde, coisa que acontece comigo de vez em quando, né, Marcelo? Demora um pouco. Delay. É um delay, né, porque tem muito grupo, tem muita mensagem aqui no meu celular. Eu vi, não foi tão cedo que eu vi, acho que perto das 11 da manhã, eu vi a mensagem do ouvinte, mas imediatamente eu mandei a mensagem para o Fifi. Ele falou, vou verificar já. E verificou, porque hoje o ouvinte está mandando assim, bom dia, Paulo, a valeta já foi asfaltada e os cavaletes retirados. Já devia estar programado ou a reclamação surtiu efeito. De qualquer modo, agradeço a atenção. O Fifi falou que ia tomar providências imediatamente e realmente tomou. Agora, o meu delay, de vez em quando, é muito raro acontecer isso, viu, Marcelo Marçal? É muito raro. A gente entende a idade, né, Paulo? 10.007 anos não é mole, não, né? Não é fácil. Isso que aconteceu desse delay comigo ontem é raríssimo, para falar a verdade. A Receita Federal localizou 68 quilos de cocaína no Porto de Santos, quarta de manhã, ontem de manhã. Era uma carga de limões que ia para Roterdã. Nem vamos comentar essa notícia, porque praticamente toda semana tem apreensão de alguma quantidade de cocaína, é até menor do que o normal, essa que foi apreendida ontem. Agora, Marcelo, olha, o ministro Gilmar Mendes vota contra a liberação de cultos religiosos presenciais. A AGU, o advogado-geral da União, André Mendonça, ele diz que fechar igrejas e templos é inconstitucional. Chamou atenção nesse debate a pequena quantidade, ou nula praticamente, de argumentos jurídicos. Parecia, ali era uma discussão religiosa. Parecia um culto. Parecia um culto, foi um horror o que a gente assistiu ontem. Muita gente fala da parcialidade ou imparcialidade, às vezes, do STF, mas o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da República, se prestarem ao papel que se prestaram ontem, disputar uma vaga para a STF que está sendo aberta por causa do ministro Marco Aurélio, usando como palco algo tão sério como aquela tresloucada liminar que o ministro Cássio Nunes, evangélico assumidíssimo, fervoroso, concedeu, não por acaso, porque a Associação das Igrejas esperou o momento certo da entrada dele, esperou dar 2 meses para esfriar e entrou com o pedido. Não é coincidência, ouvinte. Não é coincidência. Eles esperaram para cair com o ministro certo. E o ministro não poderia nem ter dado essa liminar sozinho, viu, Paulo? Ele precisava, no mínimo, da turma, ou ter ouvido todo. Por isso que talvez a gente tenha agora um placar acachapante de 10-1, talvez. Talvez a gente tenha um 10-1 contra ele. Porque, no fim das contas, houve um julgamento no ano passado que dava, sim, aos prefeitos e governadores a possibilidade de decretar as medidas como esta de restrição de liberdade de culto. Agora, o que mais me chama atenção, e que eu não estou vendo tanta gente discutir, é o seguinte, olha, você restringir a liberdade de culto iria contra a Constituição. Por quê? Proibir as pessoas de abrir o seu comércio, de trabalhar, de andar na rua nos horários, de não se exercitarem. Isso também não é uma relativização? Porque Deus só está dentro da igreja, Marcelo? Então, é isso que eu estou te falando, Nicolau. É mais importante o cara ter que rezar em grupo, porque é uma das únicas coisas que ele poderia fazer individualmente, aliás, é orar. É uma das coisas que ele... tem outros interesses aí da igreja, né, Paulo? Isso. Agora, Nicolau, sabe o que eu pensei de maneira muito fria? Eu falei assim, já que nós vamos abrir alguma coisa, então abre o comércio para as pessoas poderem comer, para as pessoas poderem vender e botar pão na mesa delas, porque o pão é o maior símbolo, talvez, do que a gente precise, do que qualquer religiosidade pregue. E foi ridículo ontem escutar o autor desta ação, o presidente da Associação das Igrejas, falando o seguinte, não, mas as igrejas têm um outro papel social, que é o papel de fazer alimentação para os pobres, de distribuir mantimento. Pode distribuir também. Então, precisa do culto para isso? Não, mas para o dízimo precisa. Aliás, tem igreja recebendo dízimo por Pix. Por Pix. Para rezar, você precisa ir lá no culto. Sinceramente, Nicolau, para mim o teu comércio é tão importante quanto a pessoa, o mais importante. Não, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Eu entrego a mercadoria, né? Bom, é verdade.
O único discurso jurídico ontem, né, de defesa de amicus curiae, foi feito pelo Paulo Iotti Vecchiati, meu amigo, e que ele falou justamente isso. Ele falou assim, olha, se o direito de livre associação, reunião, também está sendo mitigado por um bem coletivo, que é o da saúde, que é o da proteção das pessoas, né, para impedir justamente o impacto do sistema todo hospitalar, tanto público quanto privado, pedir a abertura de igrejas, e somente igrejas, e aqui o nosso ouvinte, o Alexandre Ramos, no Facebook, falou muito bem, só se fala em igreja, esquece que a gente tem terreiros, centro espíritas, né? Nosso país é laico, por enquanto, né? Então, seria privilegiar as igrejas em detrimento das outras associações, né? De outras reuniões. Então, ontem o que a gente viu foi um culto dentro do STF, né? O único que salvou ali foi o Paulo Iotti, que colocou realmente reflexões constitucionais, jurídicas, para justamente colocar e defender a proibição, né? Que é o que deve ser feito por hora, porque eu concordo com você, o ato de orar é um ato solitário, né? E o que dizer? A grande reflexão que a gente faz, Marcelo, é a questão do dízimo, né? Que eu vi muita gente comentando isso no Twitter, com o Malafaia, inclusive. O Malafaia, mas hoje em dia as pessoas, vocês ficam falando que a gente quer o dízimo, hoje tem Pix, hoje tem boleto, sim, mas o dinheiro ali da igreja, ele serve para lavar dinheiro, ele não é contabilizado, então isso é bastante importante para eles, porque tem igrejas, a gente não pode generalizar, tem igrejas evangélicas sérias, né? Que foi inclusive na que eu me casei, na luterana, é séria. Agora tem igrejas que são comerciais, né? E essas igrejas comerciais estão sentindo no bolso, literalmente. O que dizer da frase do André Mendonça, Patrícia, de que é direito dos fiéis colocarem a morte à disposição da religião? Dizer que eles podem morrer pela religião deles. O problema não é eles morrerem pela religião deles, eles entrarem no culto e saírem espalhando isso pela cidade. Virou jihadismo, né? Eu não sou contrário ao dízimo, eu acho que o dízimo ele sempre existiu, ele serve para a manutenção da própria igreja, como também serve para ajuda filantrópica, né, ajuda de outras pessoas. Mas que realmente nós tivemos uma comercialização nesse dízimo, que eu acho um absurdo, que nem a gente vê no canal de televisão, um sujeito que está todo dia aí, um senhor que está todo dia, não vou falar o nome do canal, e ele fala, né, cuidado para que o diabo possa te enganar. E aí, para ele não te enganar, deixe seu dízimo em débito em conta. Porque assim, quando ele pensar que te engana, isso é absurdo, né? É absurdo ouvir um troço desse. É engraçado, Nicolau. O pessoal que gosta muito do presidente da República ataca muito a Globo. Mas ontem eu assisti o Jornal da Record. O Jornal da Record fez a reportagem sobre esse julgamento e ele conseguiu ouvir a opinião de 6 juristas. E adivinha qual foi a opinião dos 6 juristas que ela procurou? Que as igrejas devem ter os cultos abertos. Mas a Globo faz isso também. Então, mas aí você vê que todo mundo tem o seu lado. Isso agora, não é imprensa, né? Mas, ô Marcelo, ontem foi o dia do jornalista. Aliás, parabéns, Paulo. Né? Eu sou estudante de jornalismo, eu estou no 2º ano, e o meu professor é o Herótodo Barbeiro, que é o apresentador do Jornal da Record. E ontem... Na aula de ontem, inclusive, antes dele entrar ao vivo, ele falou assim, olha, nenhum jornalista é imparcial, todos nós, eu sou torcedor do Corinthians, por exemplo. Então, todas as pessoas têm uma opinião, né? Ele está numa TV que é bancada por uma igreja evangélica, é óbvio que ele vai fazer, né, vai direcionar para isso. Mas cabe errado, a nós, né, ter... Então, mas o que é errado? A Globo tem o seu posicionamento, a Record outro, cabe a nós escolhermos o que a gente quer ouvir. Agora, é isso, porque não existe, como não existe também juiz imparcial. Eu acho uma viagem. O juiz é imparcial. Não é, a gente sabe que não é. No dia a dia,
todo mundo sabe qual é a opinião do juiz X e Y. É a mesma coisa o jornalista. Então fica aqui, Paulo, parabéns pelo dia de ontem, viu? Obrigado. E o jornalismo, na produção da notícia, na redação da notícia, ele deve obedecer o critério de ouvir todos os lados envolvidos, né? Não tem sentido você colocar seis juristas, todos favoráveis à igreja, se a questão é controvertida e tem maioria, inclusive, para o outro lado, né? Eu conversei com um pastor nessa semana que disse: o Cássio Nunes Marques liberou aquilo no sábado, eu não promovi o culto no domingo de Páscoa, porque eu achei uma questão de bom senso. Um pastor evangélico me falou isso. Agora, em relação a essa questão, houve um debate que não é um debate jurídico, é um debate religioso, e não é novidade, né? Eu lembro que em 2009, morreu em 2009 aquele ministro do Supremo, Carlos Alberto Direito. Sim, ele era do STJ também, depois foi para o STF. Foi para o STF, e numa época em que se discutia a legalização do aborto no Supremo. Sim. E eu lembro dele ter ido com uma camisa de manga comprida escura e um crucifixo enorme no peito para dizer: olha, eu sou cristão, vou votar dessa maneira. Ele votava contra a legalização do aborto, Carlos Alberto Direito, e argumentava com argumentos religiosos. Eu tenho a impressão que a questão religiosa não deve entrar nisso. Você tem suas convicções, eu tenho a minha convicção. A minha convicção é que o aborto é horroroso. Essa é a minha convicção, mas isso é para a minha vida. Não Exatamente. É porque eu penso assim que todas as pessoas sejam obrigadas a agir assim, todas as mulheres sejam obrigadas a agir assim. Eu também tenho esse posicionamento, Paulo, mas em sala de aula, jamais eu vou levantar uma bandeira. Eu coloco para os alunos os prós e contras, os argumentos jurídicos, jamais o meu posicionamento enquanto mulher cristã, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Agora, concorda comigo, Paulo, que o jornalista trabalhando numa TV, não sendo ele um editor, né, dificilmente ele se manteria no cargo se ele fosse contra os ditames da própria direção Como vários já foram da TV, né? várias TVs. Maior exemplo. Augusto Nunes, para mim, é o melhor exemplo. Quando ele estava no Roda Viva, na TV Cultura, ele era um crítico, ele era... olha, eu tenho visto ele, atualmente, ele só tem uma posição, e ele só ataca aquela posição. Não vou ficar aqui dizendo o qual é, porque senão vão dizer que eu sou parcial, ou sou contra esse ou aquele. Mas ele defende com unhas e dentes, não importa qual seja a questão em pauta. Agora, o que o ouvinte não se engane, Augusto Aras e André Mendonça não estão lutando pela liberação de cultos. Eles dois, um contra o outro, inclusive, lutam por uma vaga no STF. E Jair Bolsonaro vai poder indicar um ministro daqui a alguns meses, e eles estão de olho nesta vaga e estão tentando agradar o presidente, que quer a abertura dos cultos. 7h52. Repita. 8 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 53 minutos. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista ou pelo Facebook, ou pelo facebook.com/Jovem Pan Santos, ou pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, tem o FM, ou
pelo WhatsApp 13997880966. Repita. 13997880966. Olha, o ouvinte Alexandre Ramos mandou aqui pelo Facebook, não é, Paulo Andrade, que na feira da Santos Dumont é Macuco ou é Aparecida? É Macuco, né? Em Santos, que feirante lá não usa máscara. E não mandou foto. Qual é a solução, Marcelo? É pedir para o Rodrigo Marçal fazer uma diligência. Feirante ou usuário da feira? Então, aferir a informação lá e ver o que é procedente ou não. Então, nós temos duas alternativas nesse caso. Ou o ouvinte manda a foto, que eu acho arriscado para ele, porque se ele tirar foto do feirante sem máscara, pode ser que ele receba uma tomatada, alguma coisa desse tipo, né? Ou a segunda alternativa é o Rodrigo Marçaioli, que tem fé pública, né? Ele vai lá, faz uma diligência e conta aqui para o ouvinte da Jovem Pan se o feirante da Santos Dumont está usando máscara. É o feirante. Eu acho que a fiscalização da prefeitura deveria ir lá. Agora, se for uma tomatada, tá bom. Então evite tirar foto da barraca de melancia. E de ovo? Porque já imaginou levar uma melancia na cabeça? Pior. O ovo ainda vai, mas a melancia não dá. Então, Alexandre Ramos, você tira uma foto, agora se proteja. Pode ir de capacete também, pode, né? Claro. Tirar essa foto, né? Mas tem esse testemunho. Se o Alexandre Ramos mandar a foto, a gente não pede. O Rodrigo tem fé pública, não tem, Marcelo? Claro que sim. Então, se ele for fazer a diligência, a gente vai acreditar realmente no que ele vai falar. Olha, assunto sério, os estoques de vacinas estão no fim nas cidades da Baixada Santista, esperava-se uma nova remessa ontem, várias cidades com estoque no fim, e o Butantan interrompeu a produção da Coronavac por falta de matéria-prima. Na verdade, ainda não interrompeu, está finalizando a produção de 2,5 milhões de doses, mas atrasou uma entrega de ingrediente farmacêutico ativo e só vai chegar na semana que vem, era para chegar nesta semana e vai ter uma... O Butantan disse que não vai sofrer interrupção o processo, mas eu acredito que vai. Eu acho que vai também, até porque a falta de matéria-prima está ali a qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, ontem já tinha parado, ontem o número de vacinas ministradas em relação às distribuídas já no Plano Nacional de Imunização era de quase 70%. Então, 70% do que tem de vacina no país já foi. Agora, tem uma parte dessas vacinas que são a segunda dose, então não pode realmente ainda ter saído, tem que esperar o tempo certo, mas o que veio foi distribuído. A rede de vacinação nacional é muito boa, o Brasil, e aqui na Baixada, inclusive, Paulo, é manchete hoje dos principais jornais aqui da Baixada, que a nossa rede está dando um show aqui na Baixada Santista. Agora, é um problema mundial. Preciso ser bem justo aqui, é um problema mundial a falta de matéria-prima e de insumos para vacinação. Na Europa mesmo existe hoje uma guerra de nacionalização de vacina, o Reino Unido está como protagonista disso daí, porque eles fizeram a nacionalização, internalizaram muitas doses, e países como a Bélgica, por exemplo, querem parar de mandar insumo, enquanto eles não distribuírem igualmente. Então hoje é um problema mundial. O Canadá, eu tenho um amigo que mora no Canadá, semana passada conversei com uma pessoa da família dele, ele falou, o Canadá comprou 10 doses por cabeça. É um país que tem pouco mais de 35 milhões, eu acho, de pessoas, comprou 400 milhões de doses. E não tem. Eles não conseguem se vacinar porque não chega. Não chega. A AstraZeneca não entrega, a Oxford não entrega, enfim, tem alguns problemas que são mundiais. O Brasil tem um atraso dele, a gente sabe, demorou, o presidente demorou, custou, mas depois trouxe, tudo bem. Agora tem problemas que são realmente do mundo atualmente com a vacina, não tem para todo mundo. Tomara que chegue. Aqui mesmo na Argentina, Paulo, as vacinas acabaram, né? Hoje está decretado, dia 9, o primeiro dia de lockdown, né? Com um toque de recolher, porque os números aumentaram, né? Equivalente aí ao Brasil seria quase 120 mil casos por dia, né? Equivalente. Aqui foram 22 mil casos só ontem, né? E as vacinas acabaram, e aqui a gente não tem o Butantan, né? Aqui a gente só tem a Sputnik V, ou seja, a gente depende ainda da Rússia para que mande as vacinas.
O Brasil tem o Butantan e tem a Fiocruz, que ainda não deslanchou, mas vai deslanchar também. Eu vi ontem o governador anunciando da Oxford. Ele disse que ia chegar nesse final de semana e esses que ele anunciou de 65 anos vão ser vacinados por essa vacina de Oxford. Eu vi ele falando isso ontem. Eu não sei se realmente deve ser isso, né? Se ele falou... Aí ontem circulou no mundo a informação de que a comunidade científica internacional ela considera que a grande maioria das agências que a vacina AstraZeneca, que os problemas que ela apresentou de alguns trombos, né, alguns coágulos, é uma margem muito pequena. Eu vi até uma comparação interessante no telejornal, é mais ou menos o mesmo risco você tomar a vacina da AstraZeneca de cair um raio na sua cabeça. Seria de 1 a cada 100 mil pessoas, e mesmo assim, se for acompanhado corretamente, você tem como evitar. Mas e a maioria em mulheres, mulheres abaixo de 60 anos, se não me engano. Ontem eu vi esse mesmo telejornal, Paulo. Mas assim, perto dos benefícios, os riscos são muito pequenos. Foi no Jornal da Band, né? Eu acho que foi o Jornal da Band. No Jornal da Band essa comparação, achei interessante. Agora, Patrícia, o Centrão apelidou o ministro Paulo Guedes, ele já tinha um apelido interessante da imprensa, que era de Posto Ipiranga, né? Que ele sabia tudo. Agora o Centrão apelidou ele de Evergreen, que é a empresa encalhado lá em do navio encalhado. Não, mas pois Paulo. O Centrão apelidou... olhando... Pode falar. Olhando para ele, né? Ele no início ele parecia mesmo aquele navio, né? Suntuoso, queria deslanchar o Brasil, porque ele falava isso, né? Imagina, o dólar vai ficar muito baixo, né? Teremos aí superávit. Ele espalhava isso a todo canto, né? E, no entanto, encalhou, né? Encalhou como esse navio da Evergreen e não deslancha, né, Paulo? Não deslancha e os seus tweets são cada vez mais desesperadores. É realmente de uma pessoa que está completamente perdida, né? E que quer se manter no poder a qualquer custo. E o custo somos todos nós, né? Nós brasileiros. Uma pena que eu lembro que eu estava no avião ouvindo a entrevista dele, ele dando um verdadeiro show, que ia fazer e acontecer, e eu toda esperançosa, e no entanto veio essa decepção, né? Uma pena, Paulo, porque eu acho que a gente merecia mais, né? Mas o Centrão também não é parâmetro algum, vamos lá, né? É tudo bandido, então... Bandido falando de incompetente também, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também. Agora, é um percurso interessante, né, Marcelo? De Posto Ipiranga para navio encalhado em Suez. Mas eu acho que o Paulo Guedes, atualmente, ele só patina, ele está enxugando o gelo, ele não consegue... defende a vacina... Não, mas ele não consegue progredir. Primeiro, a pauta de privatização, você vê ontem nós tivemos aí o leilão dos aeroportos, né? De alguns aeroportos do 22 aeroportos. Cara, foi comemorado efusivamente, tá vendo? Estamos cumprindo a promessa da campanha presidencial. Cara, tem 2 anos e meio quase de governo, saiu um leilão e agora isso é cumprimento da promessa. Agora, o Paulo Guedes ele tinha um grande projeto para isso. Não conseguiu realizar. A pandemia piorou. O governo não tem dinheiro. Ele anda esperneando certo, Paulo. Ele já tinha falado do auxílio emergencial, ele já tinha avisado que não ia ter dinheiro, ele mostrou-se constrangido em diversas entrevistas. Ele tinha um projeto, né, Marcelo, por exemplo, só na reforma do INSS, ele tinha um projeto de 1 trilhão e 200 bilhões. Conseguiu lá um pouco mais de uma economia de 700 bilhões, não é isso? Foi. Se eu não me engano, com esses números. Em 10 anos. Não, tudo bem, mas era de 1 trilhão e 200 bilhões. Você vê a redução. Foi encolhendo. Isso. Foi encolhendo, então. Mas o que acontece? Ele é um grande economista, só que ele não é político, não é um grande político. E o Brasil, não adianta você ter competência, a pessoa ser muito competente naquilo que faz, ela tem que saber os trâmites políticos. Né? Nisso, nós temos alguns políticos que dão banho nisso.
Por exemplo, pega aí o ex-presidente Michel Temer. Esse é um cara que, politicamente, ele tocou a reforma trabalhista de uma forma super rápida e da maneira que ele quis. Por quê? Porque ele é um cara que negocia, ele é muito mais político do que realmente é técnico. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o Paulo Guedes ele erra muito, onde o Bolsonaro erra muito, né? Porque a gente pode saber qual é o certo de se fazer, mas o problema é como você vai chegar lá no meio de tanta gente. E aquilo é aquela frase que você sempre fala, Paulo, que eu não sei quem foi que falou, que a democracia é boa, mas que atrapalha, atrapalha. Não é você que sempre fala isso? Não. Quem falou isso foi o ex-prefeito de Santos, Paulo Gomes Barbosa, o pai do Paulo Alexandre Barbosa, e não foi de democracia. Ele falou que a audiência pública é bom, mas que atrapalha, atrapalha. É que nem o... É bom ou atrapalha? Ele falou, é bom, mas atrapalha. É que nem que não existem bruxas, mas que elas existem, né? Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Agora, Marcelo, por falar em frases, essa semana eu fiquei muito impressionado com duas falas do presidente Jair Bolsonaro, uma de que ele acabava em 15 minutos com a pandemia, se ele desse dinheiro para a Folha e tal, essa, não vou nem comentar essa. Agora a outra, ele falar que as pessoas que ficaram confinadas engordaram, ele falar isso na mesma semana em que a GV mostrou que triplicou o número de pessoas em situação de fome no Brasil. Será que não tem ninguém para falar cala a boca, Magdo, para ele lá na... Eu não sei se ele é... Eu tinha minhas dúvidas que ele era mal assessorado. Sempre tive desde o começo do governo. Depois eu me convenci de que não era que ele era mal assessorado. Deve ter gente que fala, ele não escuta. Ele está se tornando, Paulo, aquele menininho pequenininho, quando a gente brinca de pega-pega, e fala assim, olha, é café com leite. Significa assim, ó, ele não vale. Porque assim, o que ele fala, a gente não presta mais tanta atenção. Eu dou risada agora, não me aborreço mais. Eu acho engraçado. O presidente da República, para mim, é um cara engraçado. Você vê ontem, ele estava em Chapecó. Essa frase nem graça tem, Paulo, né? ontem ele estava em Chapecó e mostrou a entrada. Eu vi, ironicamente, eu vi isso no Jornal da Record. Eles mostraram os bastidores do jantar que ele ia ter com os empresários lá do Sul, numa mansão de uma quadra, mas não parava de entrar carro. No país onde nós estamos proibindo o evento, não estamos nem indo para a rua circular, o presidente da República promovendo um encontro de empresários de uma centena de pessoas. Ele foi ovacionado nesse encontro. Não adianta, Paulo. Ele não é, o Nicolau falou bem, ele não é político. O Nicolau economizou e não falou do Jair Bolsonaro, mas ele não é político. Ele não é, ele nunca foi. Como deputado também nunca foi. Entendeu? Isso tem um custo. Isso está tendo um custo também para ele. Tá difícil a vida dele. Eu não penso que a vida do Jair Bolsonaro tá fácil. Tá difícil. Ele tá sendo atacado por todos os lados. É vero que ele planta muito isso, né? Bom, 8h07, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, já com algum atraso. Tivemos comentários do Marcelo Marçaioli, do Nicolau Obeide, da Patrícia Gores. Nós agradecemos a participação dos três. Tivemos o Paulo Andrade, que hoje não participou com o Bolsonaro. Nunca ninguém fala para você, Bolsonaro, cala a boca, Magdo, em vez de você falar, antes de você falar essas coisas aí. E falar, eu não tô nem ouvindo, ó. Dou de ombros aí, pô. Dá de ombros. E tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã. E uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.